Boa tarde, meus queridos, boa tarde, meus amados, a paz do Senhor, glória e paz, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te ilumine. Missionário Eduardo aqui trazendo para vocês mais uma mensagem de Deus, mais uma palavra abençoada. Vou dividir com você hoje um tema que ele está em Mateus, capítulo no seu 12, finalzinho de Mateus aqui, a família de Jesus, um versículo onde esclarece muita coisa para nossa cabeça. Muitos aceitam, outros não aceitam, mas se está aqui nessa palavra, alguém escreveu, alguém que estava junto com o Senhor ali. Mateus, ele estava junto com o Senhor, tanto que eu falei ontem, eu estava com um amigo ontem ali, eu mandar um abraço enorme para ele, o irmão Edson. Todo mundo não conhece muito ele pelo nome, conhece como Batata, mas é o irmão Edson, o irmão dele também, o Anderson, o Choquito, e outros mais, Pastor Roger, missionário Michele, Pastor Paulo, o Antônio Júnior, o Antônio Márcio, pessoas que levam a palavra, que sejam abençoadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus ele possa nos abençoar, nos guardar, Mandar um abraço para cada um de vocês, meus amados, meus inscritos, você que acompanha minha mensagem, você que está chegando assim como, ontem chegou, esse amado, essa amada aí, que ontem entrou em contato comigo, falando, seu canal, por isso que eu falei ontem, amado, deixa eu mudar um pouquinho aqui. Eu falei ontem que Deus estava me usando. Deus está me usando, porque tem pessoas aqui que precisam ouvir o que eu estou falando. Eu falei, não é nada de mim. Começou, amado, Deus usar, eu falar uma coisa que eu não tinha, tipo assim, eu leio aqui a passagem, o Senhor me esclarece, o Senhor coloca no meu coração, e eu vou falando, em cima da palavra. Mas ontem o Senhor tomou um rumo diferente através daquela palavra, que ela pegou, ela tinha direção, ela tinha para onde, o endereço certo para ela ir, seja uma pessoa só que falou comigo, ou seja mais pessoas. Eu creio que foi muito mais pessoas, entendeu? Que Deus tocou. E eu falei para ele, ou para ela, porque não ficou bem claro o nome para mim ali. Acho que é Arana, uma coisa assim. Acho que é mulher, pelo que eu entendi, é mulher, é uma mulher. Mas Deus, ele queria falar de tal maneira com essa amada e com várias outras pessoas, que ele foi me usando, ele foi colocando palavras ali, aonde eu falei que certas coisas não funcionam da nossa maneira. Às vezes a gente acha, amado, que a gente vai cair num abismo. Às vezes nós achamos que nós vamos cair num abismo, que não tem mais solução. Mas para Deus, ele vai agir no impossível. É como eu falei, ele vai entrar no impossível. Ele não vai vir onde a nossa mão consegue consertar. Ele não vai vir onde os nossos pés conseguem alcançar. Ele vai vir na hora que tá difícil. Olha, Deus está tocando uma coisa aqui no meu coração. Vou contar rapidinho para vocês o testemunho. Logo quando eu fui roubado, em 2022, quando levaram meu caminhão, meu sustento, eu fui trabalhar de empregado. Minha menina nasceu, tinha acho que 2 meses. Tinha uns 2 meses no máximo. Um dia eu passei mal, vim pra casa. Não comi alguma coisa que não me fez bem, me atacou o intestino, me deu uma diarreia muito forte. E eu vim pra casa. E eu cheguei em casa, eu passei a noite em casa e ia sair no outro dia. Perdão, eu carreguei, vim pra casa, passei a noite em casa. Eu comi alguma coisa que não me fez bem, comecei a passar mal à noite. De dia também não estava bem. E aí o que aconteceu? Eu não tinha, eu só receberia no sábado, isso era quarta-feira. Eu não tinha, de onde tirar um dinheiro para pagar a minha água. Por quê? Quando eu fui roubado, atrasou tudo, eu fiquei parado uns dias, muita coisa atrasou, remontou. Eu tinha que pagar as despesas de casa, eu tinha que comprar. A minha menina não pegou leite materno, ela pegou fórmula. Ela não conseguia mamar materno. Ela pegou forma no primeiro dia praticamente.
Então eu não tinha, meu amado, para resumir, para não ficar muito comprido, eu não tinha dinheiro para comprar leite para minha menina. Ia acabar e eu não tinha dinheiro. Fralda, eu não tinha. Além disso, para piorar a minha situação ali, para me deixar mais nervoso, né? Eu peguei a minha casa, também as coisas estavam acabando e eu só ia voltar no final de semana. Aí você imagina como que você sai para trabalhar deixando sua casa, os seus celeiros vazios para voltar no final de semana. Não tinha condições, meus amados. O meu patrão também estava passando por dificuldades, entendeu? Então não tinha nem condições. E aí o que aconteceu? Eu peguei, estava muito mal. Aquele dia eu lembro, eu estava muito mal. Eu fui dormir. Por quê? Porque eu falei assim, não tem como eu ligar pro meu pai, eu ligar para um amigo, né, para um conhecido, me emprestar o dinheiro, porque eu lembro que, tipo assim, eu creio que eram uns R$1.000 para mim deixar as contas em dia e comprar as coisas para casa e sair sossegadinho. E eu fui, meus amados, eu fui descansar porque eu não estava bem. E eu coloquei na mão do Senhor, eu falei assim, não, Senhor, está nas suas mãos. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho. Para mim chegar para alguém para arrumar dinheiro, para a pessoa falar assim, ó, tem 200, entendeu? E eu ia tirar da pessoa e não ia suprir o que eu tinha que fazer. Vocês estão me entendendo? Que a situação era complicada, eu já estava no limite já da minha energia, a minha energia estava no limite. Esse roubo transtornou minha vida de uma tal maneira que vocês não entendem, entendeu? E aí acabou acontecendo o quê? Acabou acontecendo que eu fui deitar. Eu deitei, dormi. Tomei um remédio e dormi. Falei pra minha esposa, me acorda entre 3 e 4 horas, porque eu tenho que descer, não tem que fazer, eu tenho que descer. Né? Eu ia pro Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro eu ia lá em Campos do Goytacazes carregar pra vir embora de novo, mas isso aí só no sábado eu ia chegar. Meus amados, quando eu acordei, eu vi o símbolo do banco no celular. Eu achei estranho, porque eu não tinha dinheiro para receber, não tinha nada. Quando eu olho no celular, a empresa que eu ia carregar, ela já tinha depositado o frete. E além de depositar o frete, depositou uma quantia a mais, fora do frete. E a pessoa mandou a mensagem, ó, já paguei seu frete, entendeu? E daí é só você carregar lá e eu manifesto. Ninguém faz isso. Eu tava com outra carga em cima e ninguém faz isso. Aí eu peguei e falei, não, pra vocês verem o agir de Deus. E a pessoa não falou nada, falou, ela falou pra mim assim, ó, depositei seu frete, tá tudo certinho, comprovante tá aí. Eu peguei, meu amado. Eu falei, não, eu entendi, eu falei aqui, ó, o agir de Deus. Porque o frete estava separado já. E a outra quantia que veio deu para suprir tudo aquilo que eu precisava. Entendeu? E eu fui viajar tranquilo. Então o Senhor, o que o Senhor quis que eu falasse aqui agora? Então o Senhor, ele nos dá isso, a certeza que Ele vai ajudar nós no momento onde a nossa mão não alcança e onde os nossos passos não conseguem chegar. Então, meu amado, para você que ontem ouviu aquela mensagem, que Deus possa, né, entrar na tua vida e fazer o impossível na tua vida. Que Deus ele te abrace, que Deus ele coloque conforto sobre você, que Deus ele te dê a segurança que tem um grandão da Galileia cuidando de nós. Amém? Que Deus abençoe nós, que Deus ele possa cuidar cada dia do nosso passo, da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos inimigos também, amados, que não devemos desejar o mal para ninguém. Porque eu tava agora de pouco aqui pensando, né? Eu falei, Deus, tem uma passagem, eu não lembro, eu falei pro irmão Edson ontem, eu falei, eu sou ruim de guardar. Eu falei, eu lembro, depois a gente fala, eu lembro até da passagem, mas não lembro que versículo que tá, que capítulo que tá. Eu sou muito ruim de guardar versículos, capítulos, essas coisas. Alguns eu lembro, mas eu sou muito difícil, mas eu lembro das passagens. Mas tem uma passagem que ela fala assim, né? Se amaldiçoares, será amaldiçoado. E se você abençoarem, será abençoado.
né? A quem você amaldiçoar, você também será amaldiçoado. E a quem você abençoar, você será abençoado. Então, meu amado, é para vocês verem o contraste, né? Então a gente não devemos, mesmo que doa, mesmo que machuque, mesmo que pessoas façam mal para nós, devemos fazer o quê? Devemos colocar na mão do Senhor. Não tem o que fazer, igual eu falei para minha esposa, eu falei do caso que roubaram o negócio do meu caminhão. Eu falei, não tem o que fazer. Eu só vou conseguir, vou ter que trabalhar, mas só vou conseguir mexer com isso aqui no sábado. Entendeu? Deus está desenrolando, graças a Deus, Deus está abrindo minha cabeça. Ontem eu estava mais nervoso, hoje eu já estou conseguindo pensar melhor, já está conseguindo agir. Mas é assim, o Senhor ele entra com providência e ele vai dando para nós a força. Amém? Que Deus ele possa nos guardar, meus amados. Meus amados, o que eu quero deixar hoje para nós, né, é uma passagem onde Jesus fala da sua família. Muitos não aceitam, né, mas devemos aceitar porque está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia é verdade, entendeu? A Bíblia foi traduzida, tem alguns erros, mas não chega a ponto, né, porque foi traduzido por mãos humanas. A original dos pergaminhos lá não contém erro. Aqui foi escrito lá não contém erro. Já quando traduziu, algumas coisas mudaram, algumas coisas colocaram de uma maneira que você interpreta diferente. Por isso que você tem que fazer hermenêutica, além da teologia, fazer hermenêutica para compreender a Bíblia certinha, para não cometer gafes, entendeu? Graças a Deus eu já estou no segundo ano aí do curso de teologia, agora eu estou na hermenêutica e daqui para frente é só glória. Meus amados, o Senhor ele fala assim para nós. Antes disso tudo, peço a você, se inscreva no canal. Clica na palavra se inscrever, clique no sininho, clique na palavra todas. Assim, toda vez que eu colocar um conteúdo aqui, automaticamente será direcionado até você. Deixa seu pedido de oração. Se você conhece alguém que está passando dificuldade, a gente dá um jeito de levar uma cesta básica. Às vezes um cobertor, alguma coisa. A gente fala com a irmã Michele, consegue uma doação, a gente sai levando. Um abraço para a irmã Michele. Também ajudem ela, você que pode doar, procurem. Se vocês não tiverem, entre em contato que eu passo o contato dela e deixo para vocês. Tá fazendo doações de alimentos, está fazendo doações de roupa, e Deus ele vai abençoar a sua vida cada vez mais. Peço que clique no joinha, é uma mensagem que você manda para o algoritmo, que o conteúdo não é desagradável. O Senhor ele fala aqui para nós o seguinte, meus amados: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar com ele, né? Falar com ele. E disse alguém: eis que ali estão a tua mãe e teus irmãos, que querem falar contigo. Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Estendendo a mão para seus ombros, eram os discípulos que estavam com ele, meus amados. Estendendo a mão para o ombro do discípulo, disse: eis que minha mãe e meus irmãos, porque de qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão, este é minha irmã e minha mãe. Ou seja, meus amados, essa palavra aqui, se você for ler o contexto dela, entender o contexto dela, ela está nos dizendo o quê? O Senhor, ele deixa bem claro, né? Além de Pai, Criador, né, Cuidador, deu sua vida por nós, se doou no Calvário, porque ele não precisava, mas se doou no Calvário por nós. E o que acontece? Ele deixa bem claro aqui o seguinte, uma coisa que eu entendo nessa mensagem: que todo aquele que acredita nele e aceita as palavras do Pai é seu irmão, além de filho do Pai, né? Também toda aquela que aceita as palavras deles é sua irmã. Mas ele frisa uma coisa aqui que muitos não percebem nessa mensagem. O Senhor, por várias vezes, não coloca Maria como sua mãe. As pessoas que dizem, assim como ele fala para Pilatos: tu és o rei dos judeus, é você que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. É você que está dizendo. Se tu diz que sim, sou. Entendeu? Então, ele não coloca para as pessoas que Maria é sua mãe. Para quê? Para não acontecer, amados, ele deixou já bem claro, ó, para você ver como Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas.
Porque se ele automaticamente coloca Maria como sua mãe, o que pessoas iam fazer? Começar a idolatrar Maria. Maria foi só um canal de bênção para nós. Maria foi um canal de bênção para nós que, né, gerou o Filho de Deus. Nada mais que isso Maria foi. Tanto que Maria, né, José respeitando a divindade do Senhor, né, respeitando, né, a soberania de Deus, ele não teve relações com Maria enquanto ela estava grávida de Jesus. Outra coisa, Deus não permitiu que José participasse do parto de Maria. Primeiro das leis judaicas, né, não pode, os judeus não podem tocar em sangue. Né, eu já vi falar que por isso que ele não ficou perto, ele não ajudou, não fez nada, porque ele não podia ter contato com o sangue de Maria. E outra coisa, o que eu entendo, não mostra, a Bíblia não fala, isso aqui é eu tô falando, o ser humano Eduardo, mas pelo que eu entendo da lógica, entendeu? Deus, como ele é onisciente e onipresente, ele pode estar em qualquer lugar, assim como ele está comigo aqui, ele está com você aí. Ele está em outros países, né? Então o Senhor, ele foi o que? Ele foi transpassado, ou seja, o Senhor pegou aquela criança, tirou de dentro da só Maria, e Maria não relatou isso. Creio que o Espírito Santo falou para ela, não fala nada do que aconteceu aqui. Tenho certeza disso, o Espírito Santo não fala nada do que aconteceu aqui. Creio que o menino saiu de Maria por obras sobrenaturais, né, divinas, sem causar, né, nenhum sangramento em Maria, sem causar nada. Maria continuou virgem da mesma maneira, porque é o sobrenatural de Deus, meus amados. Ali estava agindo o sobrenatural de Deus. José já não pôde participar por causa disso. Ficou do lado dela alguns animais. Então, você pensando comigo, então Jesus e outra, ele fez questão de que todo mundo não associasse Maria como sua mãe. E da boca dele, ele falou, não, minha mãe. Não, ele falava mulher, homem. Pai, ele sempre se referiu ao Pai que está no céu. Então ele deixa bem claro aqui na sua palavra para os seus discípulos. Aquele que me aceita, aceita meu Pai, é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Para que se ele chamasse José de pai, ele tirava a autoridade de Deus. Como você tem um pai aqui, né, do Pai Celestial. Então ele não fez isso. O Senhor é a coisa mais maravilhosa do mundo. Ele trata as coisas com tanta delicadeza, com tanta sabedoria. Ele não deixa rastro, ele não deixa nada imperfeito. Tudo para o Senhor é perfeito. Então o que eu quero dizer aqui, Maria, ela não recebeu, ela só foi, né, um canal de bênção, né, para nós termos Jesus aqui nessa terra e sermos salvos. Mas fora isso, Maria foi um ser humano normal. Ela não tinha poderes, ela não tinha nada. Ela foi um ser humano normal que teve mais filhos com José, teve filhas, teve filhos. E a vida de Maria tocou normalmente. Tanto que a Bíblia não relata do que Maria morreu, do que aconteceu com Maria. Nem ela e nem Maria, nem a Maria Magdala, Maria Madalena. Então, não podemos, eu sei que muitos não concordam com isso, mas não podemos colocar Maria como virgem, como santa, entendeu? Ela fez o papel de mãe de Cristo, mas a mãe verdadeira de Cristo, como ele fala, somos todos nós, né, que ele fala. E o Senhor, ele quer deixar bem claro isso, porque não devemos idolatrar. O Senhor, ele já preparou tudo, o caminho, para ninguém idolatrar Maria, para ninguém idolatrar ninguém, nada, nem imagem, nem acima do céu, nem embaixo da terra. O Senhor mesmo fala isso. Então devemos ser sábios, devemos ter cuidado com as nossas palavras, devemos ter cuidado, né, com tudo aquilo que levamos. Amém? Que o Senhor, ele possa te abençoar, que você fique com essa palavra, que ela possa, né, ser canal de bênção também para a sua vida. Que Deus, ele te abençoe, que Deus, ele te guarde, que Deus, ele te ilumine. Pai, muito obrigado por essa palavra, que o Senhor coloque sobre nós a tua mão poderosa. Que o Senhor venha nos abençoar, nos guardar e nos livrar, Senhor. Abençoa essa terça-feira, protege os caminhoneiros, protege os pilotos de aviões, comandantes de embarcações, maquinistas de trem,
todos aqueles que estão fazendo trabalho braçal aí nas ruas. Também te peço, Senhor, abençoa a cada um de nós, que nós possamos ser guardados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Protege nossas crianças, protege nossos jovens, nossos adultos, casamentos que estão passando por dificuldades, que o Senhor entre com proteção, pessoas que perderam emprego, que o Senhor entre com provisão, pessoas que estão em leitos de hospitais, que a provisão do Senhor chegue sobre você, pessoas que estão injustiçadas, presas por tirania, por calúnia, defamação, sejam libertas no nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor possa nos guardar, nos abençoar e nos proteger no nome do Senhor Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todo sempre. Amém. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te